Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do Projeto Elas na Escrita. Hoje eu queria falar desse livro aqui, ó, Redemoinho em Dia Quente, da Jahide Arraes. Vamos bater um papo? Bom, gente, eu já falei outras vezes desse livro por aqui, mas nunca falei exclusivamente dele, assim como uma resenha. Ele foi o primeiro livro que eu escolhi para começar as leituras coletivas aqui do nosso projeto. Eu debati ele já com a Literatame aqui no YouTube, tem uma entrevista salva se vocês quiserem ver. Fiz uma live no Instagram com a Rafa do Novas Clarices, vou bater um papo com Marcelino Freire na última semana, e tudo pra gente entender esse espaço da leitura coletiva que é tão bom, que tem dado novas ideias, novos diálogos, novas formas de pensar a leitura. E sobre esse livro, que é um livro incrível da Jahide, que foi o que eu escolhi para começar. A Jahide, ela é poeta, escritora, cordelista, ela já tinha outros livros publicados e muitos cordéis publicados também, mas esse aqui foi o primeiro dela no gênero de contos. E os contos dela são incríveis, eles trazem várias coisas que a gente foi debatendo durante essa leitura coletiva e que são muito boas para a gente entender um pouco mais esses processos da boa escrita. Por exemplo, os textos da Jahide, eles estão sempre em movimento. Isso me lembra algo que alguns dos meus melhores professores de escrita me disseram, que é o texto, ele já está em movimento quando você entra e quando você sai. Ele é aquele fragmento de realidade. Isso acontece com os contos da Jahide. Quando a gente entra, já tem alguma ação acontecendo, já tem algo se desenvolvendo naquela história e às vezes aquela história termina ali, numa suspensão, num respiro que não é totalmente finalizado. Então a gente trabalha um pouco com esse final junto com a escritora, né? Enquanto leitor a gente constrói esse final e isso é muito interessante. Outra coisa muito legal é que todas as personagens do livro são mulheres e são mulheres do Cariri, que é a terra natal da Jahide. Esse livro foi como um reencontro dela com as suas raízes, com essa terra natal da escritora. E a gente encontra muito isso entre as páginas. A gente consegue ver essa relação da Jahide com aquele espaço, com aquelas casas, com as cores do lugar, consegue ver a saudade, consegue ver o olhar de antes, né, de uma infância, uma adolescência que se mistura com esse olhar de quem já saiu, de uma escritora que se mudou e viveu em São Paulo durante muitos anos e voltou para a terra dela para fazer esse reencontro que ela colocou aqui nos contos de uma maneira tão bonita. Inclusive esse reencontro ele é muito visto em um dos meus preferidos aqui, dos meus contos preferidos do livro, que é justamente o Despedida de Juazeiro. Ela mostra esse Juazeiro com um olhar de um amigo que ainda morava naquele local. Então ele tem um pouco esse olhar do cansaço, do cotidiano que já não encontra mais tudo de tão especial, que ao mesmo tempo se mistura com o olhar de alguém que estaria voltando para aquela terra e que tem um saudosismo, uma melancolia. É muito bonito acompanhar esses dois espaços. E bom, as mulheres que estão aqui nesse livro da Jahide contam histórias diferentes pra gente, justamente por estarem nesse local que a gente não costuma encontrar tanto nos livros, que é o Cariri. Então a gente tem um olhar muito especial e muito específico. E a Jahide vai falar dessas mulheres em diferentes fases da vida. E ela traz temáticas muito importantes, né? Temas sociais ao longo da narrativa, como por exemplo a relação das mulheres com o trabalho, mulheres que ocupam outros espaços de trabalho que eram de homens. Outro ponto muito legal é que alguns dos contos, apesar de tratarem de temas muito difíceis, eles têm uma sutileza de trazer um humor muito leve, sabe? É uma narrativa que chega ao leitor de um jeito muito leve, muito tranquilo, que quase coloca a gente ali num espaço de riso e ao mesmo tempo você pensa, não, peraí, não era pra eu rir disso. Só que é justamente esse lugar que a Jahide quis construir, trazendo histórias complicadas e que ao mesmo tempo coloca a gente num olhar de cotidiano diferente. Isso em alguns contos, porque outros ela trabalha com uma linguagem muito poética, né? Ela transita por linguagens diferentes, em outros ela brinca com a estrutura, traz uma estrutura como se fosse de dicionário, nesse aqui Boca do Povo, em que cada parte da história vai estar ali com uma definição de palavra, de substantivo diferente. Isso é muito legal também. E ela transita então pelo humor, pelo poético e por contos que são realmente mais pesados, que tem essa estrutura narrativa da gente entrar no olhar daquele personagem, entender a dificuldade dela naquele cotidiano e criar empatia a partir daí. Então eu indico ele principalmente para quem quer escrever contos, acho que ele é muito legal para entender essa estrutura, essa narrativa, para quem gosta de ler contos também, já que ele é muito bem escrito pela Jahide. E o que eu fui vendo ao longo dessa leitura coletiva que eu estou fazendo o mês inteiro é o quanto ela permite, né, esse ler e dialogar e pensar com outras pessoas, o quanto permite que a gente expanda nosso olhar a partir do livro. Tanto que esse é um livro pequeno, né, que dá pra gente ler rápido, são contos pequenininhos também, e eu vi a partir deles quantos universos tem e o quanto cada livro vai sendo reescrito a partir do leitor. Então isso tem acontecido muito na leitura coletiva, de a cada pessoa que eu debato, a cada pessoa que entra ali mandando mensagem, a gente vai tendo uma ideia nova, vai entendendo aquele personagem de outra maneira.
Isso acontece, obviamente, porque a gente lê a partir das nossas experiências de vida, então isso é o mais interessante ainda de participar de clubes do livro, leituras coletivas, de ler junto, de tornar essa experiência do livro, que muitas vezes ela é mais solitária, mais individual, tanto para o escritor quanto para o leitor, tornar essa experiência maior, sabe, mais expansiva, dar mais vida para ela. Então por isso que esse inclusive é um projeto que eu vou expandir aqui no canal, eu vou fazer parceria com outro projeto muito focado também em literatura contemporânea produzida por mulheres, para a gente poder debater todo mês um livro diferente. A gente vai ler juntas, vai dialogar, vai entender esses espaços diferentes, como a gente tem feito com esse livro da Jarid, que tem sido tão legal. Eu espero então que vocês leiam esse livro aqui, muito bacana, e que vocês participem nas próximas leituras em conjunto que eu vou propor por aqui e lá no Instagram, né? Tem o Instagram do Elas na Escrita e tem o meu, que é o Isabela_de_Andrade. Logo mais eu vou contar com quem eu vou fazer essa parceria e qual o próximo livro que a gente vai esconder. Logo mais eu vou contar com quem vai ser essa parceria e qual o próximo livro a gente vai ler juntas. Eu espero encontrar vocês por lá, obrigada e até a próxima!